Olá! Vamos começar mais uma live desse período de quarentena, né? Da nossa época. O Júlio já entrou. Vamos aguardar só um pouquinho para algumas pessoas chegarem e a gente começar a nossa conversa de hoje. Juntos nessa nossa próxima live de hoje. Ei, Agora sim? Júlio! Vamos lá. Já Oi! Vamos ver como é que estamos tá aqui. aqui nosso Deixa eu ver. áudio, nosso vídeo. Como é que tá aí? Aqui está ótimo. Tá me vendo Fica bem? mais Tá me perto? ouvindo bem? Ah, acho que tá Não. bom. Tá Oi? bom. Eu optei por essa parede branca aqui atrás do que o fundo Tá da ótimo. casa, né? Tá Tá bom, né? ótimo. Tá bom, a luz tá boa, tá tudo ótimo. Tô Tá te bom. vendo bem, tô te ouvindo bem. E você também tá me Ótimo. vendo? Me ouvindo bem? Sim, 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 sim. Que bom revê-lo, que coisa boa, meu amigo, meu professor sempre, né? Júlio Tá Machado. ótimo. Vou deixá-lo se apresentar, mas um grande educador, né? Há mais de 30 anos trabalhando aí com palestras, com comportamento, pesquisador do comportamento humano. E assim, hoje nós temos uma conversa muito interessante, uma conversa muito boa, né? Porque é um assunto que a gente está todos os dias sendo questionado e estamos observando as pessoas comentando, que é sobre os relacionamentos, né? Mais uma live, né, que a gente está começando hoje para aprender a aproveitar, né? Eu não gosto de falar lidar, mas para aprender a aproveitar esse momento tão oportuno para o autoconhecimento e para aprender a lidar mais com o mundo, com a nossa vida e com as pessoas que nos cercam, né? Por favor, se apresente. Bom, então, Júlio Machado, já fui professor de biologia, né, durante muito tempo, mas ao mesmo tempo palestrando e dando aulas. E eu comecei minhas palestras com o tema da sexologia educacional, educação sexual para jovens, para professores, para pais, isso lá na década de 80. Eu acho que você era uma menina, uma criança ainda, né, Patrícia? Sim, sim, E, sim. É interessante que o Júlio me chama de Patrícia, viu, gente? Então não é, assustem se sair Elizabeth, se sair Patrícia, porque eu sou a isso, Elizabeth Patrícia. Então, algumas pessoas exatamente. estranham um pouco, né? Mas que bom. É, e aí, então, de lá, depois de um certo, lá desde 94, aí eu deixei as aulas e de lá para cá, já fazem mais de 25 anos, 26 anos, que eu estou apenas como um palestrante, ministrando também cursos de desenvolvimento humano, também tenho 4 livros publicados, sendo que o mais recente é esse aqui, o Certo é o Avesso, que eu tive o prazer de tê-la no meu lançamento. É isso aí. E o certo, Autografado. exatamente. E o Certo é o Avesso, ele é um livro que tem assim um conteúdo, uma parte dele bem voltada para relacionamentos, né? Porque ele trabalha com a questão do perdão, essa abordagem da psicologia positiva, né? Que é de ver o lado bom das coisas. E nós vamos tratar um pouquinho disso aqui hoje, né? Sim, Certamente. sim, E por isso dessa mesmo que parte ele dos está aqui do relacionamentos. lado. Eu falei, não posso esquecer, vamos trazer principalmente o assunto do perdão. Depois a gente vai falar disso, né? Com certeza, né? Mas Mas você veja que você falou apenas palestrante. Não é apenas palestrante, né? É ah, bastante, não é pouco, não. bastante palestrante. Mas eu saio a campo para fazer as palestras, mas o meu laboratório é a minha vida mesmo, né? Então eu digo que a coisa é um contínuo, né? Deus está ao mesmo tempo fazendo o meu trabalho interno, de fazer as minhas pesquisas pessoais, não só a pesquisa que a gente faz no sentido do estudo, mas a pesquisa da vida da gente, o autoconhecimento, né? Porque o que eu entrego para as pessoas sou eu mesmo.
né? Então, à medida em que eu vou mudando os meus assuntos pessoais, eu vou mudando também os meus temas que eu trato com as pessoas, né? E mesmo que as pessoas me deem um tema para tratar, eu sempre procuro encaixar na palestra ou naquele trabalho com o grupo essas questões que estão também me mobilizando, que eu estou com elas assim mais à flor da pele, mais vivas, né? Por um motivo muito simples. Que o que a gente comunica mais para as pessoas não são as palavras, é uma energia, né? É uma energia que vai, é uma vibração que vai junto. Então, quando eu estou, mesmo que tratando de um assunto que a pessoa me encomendou, e eu consigo encaixar esse meu momento, aquele assunto fica mais vivo, fica mais pulsante, né? E a pessoa fica mais permeável ao tema, porque ela percebe uma certa, vamos dizer, uma coerência, acho que a palavra é essa mesmo, uma coerência entre o que está sendo dito e o que está sendo vivenciado, né? Uhum. É muito bom saber disso agora, porque você também está vivenciando a quarentena, todas essas mudanças, né? Então, tê-lo aqui para falar disso para a gente é muito proveitoso. Esse assunto, né? A gente sabe, eu vou ter que dar o meu depoimento, lógico, né? O meu primeiro curso, meu primeiro curso de autoconhecimento foi o curso que eu fiz com o Júlio, que foi o curso de cuidando de si mesmo e dos relacionamentos. E naquela época, né? Na verdade, eu li a frase toda, mas na verdade eu só estava buscando cuidar dos relacionamentos, porque eu achava que era minha obrigação aprender sobre isso naquele momento. Então, há bastante anos já, né? A gente se conhece, então eu fui buscar o curso, eu não dei atenção para cuidando de si. E lá no curso eu entendi que eu só posso cuidar do relacionamento, que eu só posso cuidar do outro, se eu cuidar de mim primeiro. Era uma coisa que, assim, se tornou óbvio, mas que, num primeiro momento, naquela época, eu não consegui ler essa parte, né, do tema do curso. E quando eu descobri que o mais importante é cuidar de mim, aí veio, né, todo um processo. E agora, hoje, meu trabalho terapêutico no consultório está muito envolvido nesse direcionamento para o autoconhecimento. E todas as terapias integrativas que eu faço, que eu ofereço hoje do meu trabalho, elas vão passar por esse momento, né, da pessoa cuidar dela mesma. E agora essa grande oportunidade de que todo mundo precisa parar e se olhar. Que todo mundo precisa finalmente entender o que é, o que gosta, o que não gosta. E nessa oportunidade, a gente se encontra novamente, né? E aí eu vejo o novo tema do novo curso do Júlio. Cuidando de si mesmo e dos relacionamentos em épocas de quarentena. Em tempos de quarentena, isso mesmo. Tem uma história que ela me acompanha ao longo da minha trajetória. Tem várias histórias, mas uma delas é bem recorrente. É a história do lenhador, que entrou numa disputa, né, para ver quem é que cortava mais árvores, né, no Machado, no Machado, né, não tinha motosserra naquela época não. E ele era um jovem, muito afoito, e ele queria muito ganhar essa competição, e ele ficou na final com o senhor mais velho, que inclusive tinha sido mestre dele de lenhadores. E ele achava que o mestre tinha lá suas vantagens, mas ele era mais velho, não tinha muito pique, também já estava no final de uma prova. E aí, quando soou o gongo, o rapaz não pensou duas vezes, já foi assim, igual um ninja, cortando árvore, cortando e sai. E aí, quando ele dá uma olhadinha de lado, ele vê o senhor sentado por um momento durante a prova. E ele pensou, nossa, ele não deve estar aguentando, ele deve estar muito cansado, olha lá, parou, né? Então eu não tenho como perder, porque eu não vou parar. E de fato, ele durante uma prova de meia hora não parou nem um minuto. E o senhor parou pelo menos 2 vezes.
E quando foram contar a lenha cortada, foram conferir o resultado da competição, o jovem perdeu. O senhor cortou 10% a mais de lenha do que ele. E ele, sem entender, percebi você lá, afoito, e você esqueceu uma lição importante. Essas vezes que eu estava sentado, eu não estava apenas sentado, descansando, eu estava afiando o meu machado. Então, esse momento da pausa, você veja que, olha o paradigma, você pergunta às pessoas assim no tempo da correria, por que você não para cuidar de você mesmo? Eu não tenho tempo, eu estou correndo, eu estou agarrado, eu tenho que fazer muita coisa. E quando a gente conta essa história, a gente convida a pessoa a inverter o paradigma. Ela está me dando o motivo para não parar. E quando eu conto a história, eu estou dando para ela um motivo para ela parar. Porque já que ela está com muita coisa para fazer, vamos pensar na história, já que eu tenho muita lenha para cortar, ué, então eu tenho que afiar meu machado. Ou eu quero é morrer de trabalhar, ou eu quero é o sacrifício. Tanto é que não houve rendimento, porque o machado vai perdendo corte, vai perdendo fio, e aí ele vai rendendo menos, ele vai tendo que colocar mais força, e aí o machado vira uma marreta. Né? Então veja essa mudança de percepção. Agora, eu fiz uma chamada para uma palestra que eu estou oferecendo para as empresas agora, que é o Cuidando de Si dos Relacionamentos, né? Em tempos de quarentena, para a gente falar para os home offices, né, para as pessoas que estão assim, até na semana que vem, o grupo Valorec já combinamos de eu fazer para o grupo deles, já são 2.000 pessoas em home office, então eu vou falar durante 1 hora sobre esse tema também, para eles. Na verdade, não é bem falar 1 hora, acho que eu falo meia hora e depois da outra meia hora eles conversam comigo, assim, é uma mesa de conversa, uma roda de conversa que eles chamam, sabe? E, porque eles estão percebendo que agora a pessoa está em casa, só que ela não sabe afiar o machado. Né? Então, ela está na correria, não rende. Agora ela está na calmaria e também está sem saber o que fazer. Por quê? Por um motivo muito simples, a gente não aprendeu a ter essas habilidades desse cuidar de si. O que eu faço comigo mesmo quando eu tenho mais tempo? Né? Porque a gente tem que ter um tempo para cada coisa, né? E as pessoas ficarem só na televisão, ou ficarem só no telefone, ou ficar só lendo, ou coisas assim, ou só arrumando casa, chega uma hora que satura, né? Ela precisa de ter, assim, vamos dizer, um protocolo com ela mesma, onde ela vai ter que cuidar de alguns departamentos, né? Então, eu tenho, pelo menos assim, ajudado ou sensibilizado as pessoas para que elas, principalmente ao acordar, uma das coisas mais importantes do cuidar de si, colocar como uma atividade muito importante, né? É a pessoa, ao acordar, o que ela faz? Né? Alguns que acordam ligam o jornal, ligam a televisão. Outros já vão despachar coisas, ler e-mails, WhatsApp, essas coisas todas. Né? Eu não estou desmerecendo a importância disso, mas isso, a meu ver, pelo menos para a grande maioria das pessoas, a gente não pode generalizar também, não é a melhor maneira de começar. É como se você fosse, antes de tocar um instrumento, você teria que afiná-lo. Né? Ou, antes de começar a lenhar, tem que afiar o machado. E eu recomendo algumas atividades que são bem assim de cunho interno, interior. É como se fosse um trabalho interno para a pessoa fazer. Inclusive tem um livro que tá assim acabou ficando assim meio na moda, porque tem as pessoas que costumam pegar uma coisa muito interessante e dar uma banalizada nela, sabe? Virando um modismo. Aí ele perde um pouco assim da sua força. Mas mesmo assim, eu considero um livro muito interessante que chama O Milagre da Manhã. E nesse livro, esse autor, ele propõe que você acorde um pouquinho mais cedo. Tanto é que na capa do livro está escrito assim: como começar
bem o seu dia antes das 8 da manhã, né? Como dar um tom para o seu dia, porque conforme você começa o seu dia, é como se você desse o tom do seu dia. A pessoa, você começar o seu dia, você, vou começar meu dia hoje ligando para fulano porque eu tenho que tirar uma satisfação com ela. Nossa Senhora! Nossa, ou Né? então assistindo o jornal, né, com aquelas notícias. Assistir um jornal para ver as últimas pesquisas dos mortos do Covid. Não é, porque a gente temos que nos convir que a gente se alimenta pelo que a gente escuta, pelo que a gente olha. Então, quando você coloca uma informação dessa na primeira hora do seu dia, ela fica ali meio que ocupando a sua mente durante muito tempo. E ela não só ocupa a sua mente, como ela causa efeitos emocionais também, né? Ela interfere no seu padrão vibracional. Então, eu, por exemplo, sigo esse protocolo que vou dar, porque eu não estou apenas dizendo para fazer, eu faço, né? Então, a primeira coisa ao acordar, né, depois que você fizer a sua toalete pessoal, aliás, isso é uma recomendação também do Pequeno Príncipe, naquele livro do Saint-Exupéry. É verdade. Né? Ele fala assim, todas as manhãs, depois que você fizer a sua toalete pessoal, faça a higiene do seu planeta. Porque as ervas daninhas e as roseiras se parecem muito no começo. Mas se você não fizer essa higiene e deixar tudo crescer, as ervas daninhas viram árvores gigantes como baobás e racham o seu planeta. Elas minam a sua energia. Elas ficam ali meio que vazando, né, a sua energia. É uma recomendação já bem clássica. Então, depois que eu faço a minha toalete pessoal, eu vou para a sala, para o meu espaço, né, que eu tenho aqui, para fazer uns alongamentos, né? Então eu vou esticar meu corpo e a pessoa pode fazer uma yoga, né? Alguns exercícios. Mas eu não sei fazer nada disso. Então faz polichinelo. Então dá uns pulinhos. Ou então faz flexão de braço. Ou então faz abdominal. Não importa. Melhora alguns alongamentos, que são exercícios mais leves, né? Isso até porque depois disso você vai para a ducha, fazer um banho, né? É bom tomar um banho cedo, né? E de preferência o mais frio que você puder. Nossa, Tá eu certo? tava com medo de você falar isso. O mais frio, não estou dizendo banho frio, mas se você é uma pessoa que toma banho muito quente, amorna a água. Se você é uma pessoa que já gosta de tomar um banho morno, esfria a água. Quer dizer, sempre a gente tem que adequar a pessoa. Nós não podemos dar uma recomendação geral para todo mundo seguir, porque senão não funciona. Né? Tipo assim, não, você tem que tomar banho frio e acabou, ponto final. Não. Faça um pouco além daquilo que você está de costume. Né? No caso, esfrie um pouquinho a água, porque isso dá um efeito termogênico em você. Né? De formas que... Quem já tem esse vício, igual eu tenho, de tomar banho bem quente, né? Para relaxar. Mas pela manhã... Faça isso à noite. Toma um banho quente à noite, que é para relaxar. Tudo bem. À noite eu tomo um banho mais quente. Eu tomo 2 banhos por dia. Então, de manhã é frio. Eu né? já percebi Agora, isso. De manhã não tem jeito de ser o banho quente, senão não consigo me animar. Né? E aí você percebe, né? Agora nós estamos entrando já estamos no outono e vai esfriando um pouquinho mais. Então, às vezes, eu não coloco totalmente no frio, eu boto no morno, aquele morninho, que o meu chuveiro tem 4 temperaturas, então aquele morninho, e abro bem para a ducha, né? E abro bem para ele dar aquela quebrada naquela frieza, no gelado da água. Porque não precisa ser banho gelado, um banho com água mais fria. Bom, mas isso não é o mais importante de tudo. Isso é apenas uma recomendação de saúde e que todos esses ingredientes, eles vão criar um somatório na sua vida. É como fazer sei lá, um bolo. Tem cada ingrediente. Se você acrescenta mais uma coisinha, incrementa mais o bolo, né? Então, esses elementos todos vão criar um somatório. Se você não conseguir tomar o banho frio, tudo bem, compensa com outras coisas. Tá certo? Não tem problema. Não vamos deixar de fazer o protocolo por causa de banho frio. Principalmente a mulher, né? Isso não é nenhuma questão de machismo, coisa assim, mas é constatado que a mulher tem mais dificuldade de tomar banho frio do que o homem. Né? Até como de um modo... Veja, por exemplo, pelas suas amigas todas, normalmente a mulher, de um modo geral, sente um pouco mais de frio do que os homens também.
né? Elas se agasalham mais e tudo mais. É uma questão da fisiologia dela, tá certo? Aí Então, a medicina chinesa explica isso, né? também. Geralmente a mulher vai mais, tem mais a tendência yin, é um comportamento do organismo, o yin, que é o frio, que é o escuro, e o homem, o yang, né? Que é o calor. É, E aí a gente, em exatamente. cima disso, tem várias explicações. Claro, claro, claro. Depois que Bom, vem então, a menopausa, aí começa a mudar. é, Aí a mudar, mulher né? sai do yin e vai, é a Ah, é verdade. oportunidade dela entrar. Olha só que lindo isso, né? É. Durante a vida, ela passa praticamente a vida inteira no yin. E aí vai chegando na menopausa, ela tem a oportunidade de entrar e passar para o yang. Isso é muito interessante. Ah, é porque ela para de produzir os seus hormônios femininos, mas ela continua produzindo testosterona, né? Que é um hormônio masculino também, que Uma façam das que ela. coisas, e sim, Uma uma das das causas seria essa também, é, exatamente. Bom, isso. depois do banho, vamos lá para o espaço para fazer a meditação, né? Uhum. Aí sento, coloque aí, se você quiser, uma música de fundo, mas de preferência uma música que não tenha muitas oscilações. Música instrumental, né? Não pode ser uma música, ou então se for um mantra, ou uma música que você não tem que entender mentalmente, né? Porque a meditação não é um envolvimento mental com uma letra de música, né? Então Uhum. ponha lá uma música suave, que ela fique como se fosse uma música de fundo para um preenchimento, né? Como se fosse uma ocupação da mente, como se fosse assim, um cenário, né? E agora a pessoa vai realizar algumas técnicas que ela sabe, que passa pela respiração, que passa pela visualização. Aí já é uma outra live que a gente pode fazer para É, ensinar algumas coisinhas de já meditação, tá certo? até marquei uma E, já sobre meditação, mas podemos legal. marcar depois um outro horário para falar sobre isso. É, porque cada um tem seu viés, a sua experiência, não é verdade? O fato é que não tem técnica errada nem certa, tem aquela que combina mais com a pessoa, né? Mas uma coisa é fundamental. A pessoa tem que aprender alguma coisa sobre a sua respiração e focar a sua atenção na sua respiração, porque a meditação tem muito a ver com prestar atenção no aqui e agora. Seja até num ruído da rua, seja até nas sensações do seu corpo. Não importa onde você põe atenção, desde que você a coloque intencionalmente e não deixe Uhum. ela solta. Só que ela vai ficar solta, ela vai escapar, porque a atenção ela é escorregadia. Ela sai, aí você volta de novo, e sem brigar com ela, e volta, que essa é a musculação da atenção. Você vai ter que ir treinando essa musculatura, entre aspas, né, da atenção, até que você fique mais forte em focar. E uma das coisas também muito interessantes da meditação é você se colocar na posição do observador, né, que é o auge da meditação. É quando você está numa posição de observador, e onde você pode observar até pensamentos que chegam, ou se você tiver alguma questão emocional que está assim bem premente para você, você deixa vir, porque você traz agora isso para a meditação, porque meditação é um lugar de trabalho, de transformação também. Porque quando você está naquele ambiente propício de paz e você traz um conflito intencionalmente, ou uma questão que está pendente na sua vida, ou um medo, um drama qualquer, aí você coloca-se na posição de observador. E aí essa posição de observador ela é transformadora. Porque a autoobservação, ela cura. Ela já é a transformação. O Só o fato de você tratamento. observar e se distanciar dela, né? E depois da meditação, eu costumo agora ler alguma coisa. Eu tenho sempre aquele livro de autoajuda, livro espiritual, seja o livro que for que você quiser, né? E faça uma leitura. No livro O Milagre da Manhã, ele ainda recomenda que você tenha um diário ou um caderno de anotações, onde você, ao final desse procedimento que você teve, principalmente depois da meditação, você anote alguma experiência que ficou mais marcante, algum insight. Se não tiver nada, faça pelo menos um agradecimento, que é o seu caderninho de gratidão. É uma das coisas muito importantes para a gente criar um padrão vibracional mais elevado, amanhecer o seu dia, ou dentro desse procedimento do seu cuidado consigo mesmo,
Gratidão, agradecer. Ah, mas eu só estou passando por uns problemas aqui. Não, não é agradecer pelos problemas. Agradece pela sua força para lidar com os problemas. Agradece porque os problemas podem também, cada problema traz também a sua solução. Ou então, deixa o problema lá encostadinho e vai agradecer pelas coisas que você tem de bom. Agradece até pelo banho que você tomou. Agradece pela casa que você tem. O fato é que quando você começa a agradecer de coração, agradecer com, assim, com uma sinceridade, não é de boca para fora, você eleva o seu padrão vibracional. E o que nós estamos querendo nesse cuidar de si de manhã é fazer isso, elevar esse padrão vibracional. A partir daí, você está agora pronto, como se fosse um violão afinado, um machado afiado para os Afiada, a ferramenta relacionamentos. está pronta, né? É relativamente pronta, não quer dizer que isso não possa também ter umas pequenas manutenções ao longo do dia. Sim, Não é sim. só fazer isso aqui, pronto, acabou, agora eu não faço mais nada durante o dia. Não, pode, nada impede de você fazer pequenos momentos, principalmente aquele momento assim onde você dá uma parada assim, fecha o olho e fala para você mesmo: eu estou aqui agora, eu existo, né? A recomendação, inclusive, de um rapaz que eu já escutei bastante na internet, um holandês que se chama Bentinho Massaro, ele fala lá em inglês, mas tem uns vídeos legendados, ele fala que se você conseguisse lembrar de você pelo menos 12 vezes ao dia, o que é lembrar de você? É você simplesmente dar um break, dar uma pausa no seu movimento do dia, quebrar a linha do tempo, quebrar aquele fluxo de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, envolver com isso, envolver com aquilo, e de repente você plim, sai de cena. Por 15 Uhum. segundos, 10 segundos, e apenas respira e diga para você: eu sou ou eu existo. Só isso ele diz que já cria assim, uma espécie assim, de uma. É como se você tivesse um céu, como está hoje o dia aqui em Belo Horizonte, um céu bem nublado, e você fizesse um furo nele e um raio de sol passa Olha em que meio lindo. àquelas nuvens, né? Então, Aham. quanto mais você fizer isso, mais você aumenta o seu domínio pessoal, tá bom? E agora estamos prontos para os relacionamentos. É, Se quiser, depois que a podemos gente entrar nessa pauta aí. É, é, criamos a consciência, né? Que eu costumo falar, a consciência do agora, o estar no momento, né? Esse é o grande segredo, é o grande exercício que nós precisamos para tratar as ansiedades, principalmente, né? Estar na presença. Isso que você falou é exatamente. fundamental, né? E outra coisa também que eu costumo falar, eu tenho alguns pacientes entrando, eu vou agradecer a presença deles aí, tem bastante gente conhecida, tem os seus convidados também, estou gostando Também bastante, é, né? é. E assim, eu gosto muito de falar, para quem não me conhece ainda, qual que é a sua principal ferramenta, né? Eu cito muito a história do Machado que eu aprendi com você, falo muito disso com as pessoas e sempre falo, qual a sua principal ferramenta? Aonde você for, é você que vai trabalhar, é você que vai executar, você está aqui, você está morando em outro país, em outro lugar, é você precisa de você, né? Então, o primeiro passo precisa ser esse, precisa amolar, precisa alinhar, precisa cuidar dessa ferramenta. Senão depois, como é que vai continuar? E como é que é o violão desafinado não vai emitir uma boa Você, música, é, né? você vai ter que aguentar alguém tocando um violão desafinado. E tem gente, inclusive, que já falou isso aí para trás. Vocês vão ter que me aguentar. Ficou É, clássico essa fala do Zagalo aí atrás, aí, ó, uns tempos atrás. pois é, mas aí a gente está vendo, né? Essa grande dificuldade que as pessoas vêm trazendo dos relacionamentos em época, em tempos de quarentena, né? Inclusive, temos estatísticas muito tristes aí de um aumento, um surto, né, de violência doméstica. E não só isso, né? Às vezes você não tem uma violência propriamente dita, mas
existem muitos problemas que a pessoa acaba absorvendo e trazendo, né? Que às vezes ela nem tinha. Num momento como esse, que deveria ser para corrigir os problemas que já existiam entre essas pessoas, né? No convívio dessas pessoas. É uma oportunidade para que nesses momentos, os problemas sejam olhados e sejam resolvidos. E aí a gente está se deparando, infelizmente, com um aumento de problemas, entre outras coisas, né? Então, Exatamente. como que a gente faz, né? Entre os casais, entre os amigos, entre as pessoas que dividem casas, as crianças, né? Que a gente não pode se esquecer também. Como que tá essa dificuldade hoje, tem crescido. E é triste, porque deveria ser o contrário, né, Júlia? Como é que você está lidando com isso? A gente, na nossa casa, né, a gente sabe como que é, mas como que você está lidando? Você tem visto esses depoimentos? Como é que está isso dentro do seu campo aí de vida? Bom, o que eu observo é minha filha com o meu neto lá, né, fazendo praticamente uma escola em casa, né, homeschool, né, e parece que ocupando ela demais. Ontem mesmo elas estiveram aqui e eu ajudando também a fazer um pouco porque os professores, eles estão mandando as tarefas. E agora o pai que se vire e a mãe que se vire para fazer junto com o filho, né? E a E mãe aí que tem que tá. cuidar da casa, e a mãe que tem, às vezes, home office, e às vezes tem que, né? E tem que É, cuidar dela também, tem que cuidar da ferramenta, é, né? Tem que cuidar é. de si. E aí, como é que faz? Então, ou seja, o quadro é diferente. Estamos, assim, numa situação que a gente nunca viveu ela antes, né? Sim, Então, eu acho, e ao invés da gente ficar só tecendo comentários a respeito desse quadro, eu prefiro, com você agora, trazer algumas sugestões práticas, né? ótimo. Para que a gente possa lidar com isso aí, nesse sentido, tá bom? A primeira delas, vamos falar na palavra atenção. Essa palavra atenção, ela foi colocada também no cuidar de si, que é prestar atenção em você, se auto-observar. Agora vamos transferir essa atenção para o outro, dar a minha atenção para o outro, né? Inclusive, num livro que tenho antes do Certo e o Avesso, eu escrevi um ano anterior, você deve conhecer, O Amor e Mudança, né? Então, o primeiro capítulo desse livro, Amor e Mudança, ele fala sobre justamente a atenção. Você quer saber o tanto de amor que você dá ou que você recebe? É a atenção que você dá ao que você recebe. E o que é a atenção? A atenção é o seu olhar, é a sua escuta, é o seu toque, é o cheiro e é o paladar. Você só tem 5 sentidos para você dar atenção. Claro que a gente utiliza principalmente o olhar, o ouvir, né? O falar, né? Está associado ao ouvir, e o tocar, e o tato. Esses 3 sentidos já são fantásticos para que a gente possa potencializá-los na nossa atenção. Então, quando uma pessoa está realmente querendo conversar, vamos lá, uma mãe está lá com os filhos, um monte de coisa, cada um chamando a atenção. Se ela se dirigir, porque às vezes ela tá dizendo assim, vai falando aí que eu vou fazer outras coisas, né? Esse nível de atenção que ela dá é um nível muito fraco e não satisfaz a criança, porque muitas vezes a criança, ela não está querendo alguma coisa, ela está querendo a atenção, né? É aquela famosa história, eles fazem de tudo para chamar a atenção. E se não é uma atenção por bem, vai ser por mal. Uhum. Porque ela não quer, ela é igual aquela história, aquela frase que diz assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Né? Então, uma criança, ela prefere que ela receber uma atenção pelo mal feito dela do que não receber atenção nenhuma. Tá certo? E nós temos um vício muito grande. Quando eu faço palestra para os pais e pergunto a eles assim, isso é um consenso, que para que tipo de comportamento vocês dão mais atenção em relação aos seus filhos? Para o bem feito ou para o mal feito? O que você acha que as pessoas, na hora, levantam a mão dizendo? O que elas vão falar? Mal feito. Para o mal feito. Claro. O mal feito, ele recebe atenção quase que imediata.
O bem feito, sabe? ele é não, assim, não, eles estão bem, eles estão numa boa lá, as crianças estão brincando, elas estão sossegadas, deixa quieto, estou livre, não vou mexer com elas. Ou então, quando faz alguma coisa bem feita, a gente tem uma espécie assim de uma ideia, a meu ver, meio quadrada, meio estranha, que é assim, fez bem feito, não fez mais que obrigação, É. né? Deixa Uhum, quieto. Tem mais que obrigação. Agora, o mal feito, não. O mal feito eu tenho que intervir, o mal feito eu tenho que corrigir, o mal feito eu tenho que ir lá para poder mostrar que não pode fazer. Né? Então, o mal feito ele é carregado de atenção. Existe um chamar a preceito, atenção, né? Eu preciso chamar a atenção porque fez mal feito, né? só que tem um detalhe. Aí que vem o problema agora. Rufem os tambores. Toquem as clarinetas, porque eu vou dizer aqui agora. Ah, Onde você põe a sua atenção, ali cresce, aumenta. ali aumenta. Então, se você tiver em na quarentena, com os meninos, com o marido, com a mulher, sei lá, até o cachorro também quer atenção, também todo mundo quer ali um pouco. Então, você tem que ter uma certa habilidade para poder administrar a sua atenção. A dica então vamos lá, o rufem os tambores, eu falei, onde você põe a sua atenção, ali cresce. Essa é uma das dicas. Escolha muito bem onde você pôr a sua atenção. Porque se você colocar atenção no mal feito, o mal feito vai crescer, vai aumentar. E aí você vai chegar uma hora que você não sabe quanto, aí vai começar a ligar a sirene do corpo de bombeiro. Aí vai ser a beira do ataque de nervos. Realmente é um círculo vicioso. Mas o que eu faço? Porque eles só me chamam atenção, eles só fazem mal feito. Tudo bem, não quer dizer que você vai deixar o mal feito de lado. Mas preste atenção, para você diminuir esse mal feito, você tem que deliberadamente colocar atenção no bem feito, numa coisa boa. Mas ele não faz coisa boa. Faz. Nem que seja ficar quieto. Nem que seja estar ali comendo alguma coisa, legal. Aí você elogia. A psicologia positiva, ela diz que para criar o bem-estar, tanto nas organizações quanto no ambiente doméstico, nós precisamos eles chamam de equação de Losada. Losada é o psicólogo Marçal Losada, que criou essa equação, que é de 3 palavras positivas para uma negativa. Tem que ser a proporção de 3 para 1. Para criar, não estou dizendo que tem que ser, pode ser mais, né? Mas é no mínimo 3 para 1, para criar uma sensação de bem-estar. Então veja bem, eu tenho que colocar a minha atenção pelo menos em 3 coisas positivas, seja do meu filho, seja de mim mesmo também, porque essa atenção para você mesmo vai afetar na sua autoestima. Né? Era isso Porque, que eu às ia vezes a gente fica só comentar. olhando para as partes negativas da gente, você fica muito negativo. Né? Agora, ele diz uma coisa, que para os casais que têm uma relação muito estreita, essa proporção precisa ser de 5 para 1. Nossa, 3 para 1 é pouco. 3 para 1 é nossa. pouco. 5 para 1. O que é 5 para 1? É fazer uma consideração. Não, mas como está o seu cabelo hoje? Fazer uma menção ao outro, né? Nem que seja um sorriso, nem que seja um tapinha assim, na forma de um carinho que você dá. Isso é uma forma de atenção positiva. Ou seja, não fique no que seria o pior dos mundos, a indiferença. Porque a gente diz que o contrário do amor é o ódio, mas não é bem assim do ponto de vista dessa atenção. A indiferença é quando eu não estou nem aí. Fizer do jeito que fizer, vai ficar do mesmo jeito. Então, a indiferença, ela cria na pessoa uma sensação de que ela não existe. É uma De que o outro não se ferida, né? importa. De que o outro Dói não se igual importa uma ferida. comigo. Eu prefiro que você me odeie. Porque se você me odiou, é porque você se importa comigo. Se você odiou e ficou até com raiva de mim, você se importa comigo. Mas você não faz nada. Você fica ali, aquela coisa, aquela múmia, seja mulher ou seja homem, tá certo? Por isso que as crianças não suportam a indiferença dos pais. Né? Se você está ali vendo uma televisão e a criança te chama,
e você não presta atenção nela, ela pega na sua cara e vira assim, ó. As crianças pequenas fazem isso. Olha para mim, me olha, me percebe. Então, resumindo essas dicas todas que eu falei, coloque a sua atenção com os seus sentidos o máximo que você puder. Escute, veja, porque só escutar sem ver é fraco. Escuta e olha. A sua atenção fica mais potencializada. E se você tocar ainda na pessoa, você triplicou mais a sua atenção. Já pensou? Você conversar com uma pessoa, escutando, olhando e tocando, é o melhor dos mundos. Tem pessoa que ressuscita dos mortos, se fizer isso com ela. Não é assim? Isso vale para os mais velhos, isso vale para as crianças, isso vale para tudo. Não é assim? Vale até para cliente. Né? Se você quer dar um bom atendimento, atender alguém é dar atenção. Você pensou um atendedor de uma loja que olha para você, te escuta e ainda te toca de um jeito respeitoso, às vezes o toque às vezes não é conveniente, dependendo da pessoa e etc. Mas se tem já uma coisa um pouquinho mais estreita e toca, né, e bate assim no ombro, alguma coisa assim, cria mais proximidade, cria mais vínculo, cria mais pertencimento, tipo assim, nós somos um, nós somos mais próximos. E quanto mais a gente se aproxima desse ser um, mais a gente se aproxima da verdade de quem somos. Somos realmente um só. Né? E o amor é o que nos aproxima. Tudo isso está a palavra amor, porque atenção é amor. Né? É uma espécie de uma forma prática da gente falar, eu te amo, quer dizer, tome a minha atenção, te dou a minha atenção. Tem até aquela música que o Caetano cantou muito, né? Fala que me ama só, que é da boca para fora, quer dizer, falar que ama, escrever que ama é bom, claro, faça isso, mas expresse o amor, né? Principalmente com os seus sentidos. Uma outra dica, resumindo, seja inteiro na sua atenção e principalmente com cada um separado. Se você tem filhos, é bom às vezes até combinar. Ó, eu vou ficar meia hora com fulano e meia hora com cicrano. A minha atenção vai ser só para ele, focalizada. No princípio eles podem achar ruim, achar meio estranho, tentar até invadir o espaço do outro. Mas se você insistir nisso, você vai ver o benefício que isso é, inclusive as crianças. Elas vão achar ótimo a hora que está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora, é só minha. Né? Ela pode, inclusive, até negociar com o outro. Você quer 5 minutos do meu, eu pego 5 minutos do seu. Olha que legal poder negociar, né? Em vez de brigar. Não é assim? Então, e também tem a hora que é só da mamãe, que é só do papai. Ô, gente, eu fiquei com vocês, não fiquei? Agora eu vou precisar de ficar aqui no meu quarto, tá bem? Combinado? Toques aqui. Esse toques aqui, sabe o que significa? Fazer tratos. Fazer tratos. Nesse ambiente de quarentena, principalmente, faça tratos. Gente, vamos combinar aqui. E quando combinar, faça um gesto, inclusive, para poder marcar. Bate a mão assim, dá um beijo. As crianças, inclusive, quando elas fazem uma apostazinha na escola, para valer, tem que fazer assim com o dedinho. Ó. Tá valendo. Tá valendo. Ou então faz assim, tá valendo. Então, esse gesto significa que tá valendo o nosso combinado. Então já combinamos, tá certo? Agora você vai ficar aqui meia hora, 1 hora fazendo o seu estudo. Papai vai ficar com você aqui durante 15 minutos, tá bom? Eu vou te explicar tudo e tudo mais, tá bem? E se precisar de alguma dúvida, eu venho depois. Mas nesse tempo aqui, você não me chama. Tá combinado? Combinado? Fax. Tá certo? E se quiser, é porque é muito ruim você ficar fazendo barganha. Se você ficar aqui 1 hora, eu te dou um pirulito. Se você fizer isso aqui, eu te... Não faça isso. Né? Isso é muito precário. É em último caso que faz uma coisa dessa. É só quando você está sem recurso nenhum. O melhor é quando os combinados são feitos e sem que a pessoa espere, sem que haja nenhuma expectativa, você chega e dá um presente. Você chega e dá um mimo. Olha aqui, eu queria te dar essa... Papai comprou isso aqui para você. Você hoje foi um menino, você hoje foi tão... Então, você foi notável. Você hoje fez tudo certinho. Toma aqui para você. Aí a gente fica assim, como diz o outro, de graça. De graça. O de graça é o melhor. Inclusive a atenção.
Porque se ele ficar cobrando a atenção de você, cobra, cobra, cobra e você dá, essa atenção não é de graça, é porque cobrou. Né? Agora, quando você dá uma atenção que ele não espere, essa é uma outra dica que eu não falei ainda. Seria interessante, porque já que ele está só cobrando a atenção e você dando sua atenção cobrada, antecipe-se a cobrança. Num determinado momento que ele estiver ali, um pouquinho sentado, uma criança, chega perto e fala assim, dá seu pé aqui, deixa eu fazer uma massagem em você. Pensou? Tem pessoas que vão estranhar, tem pessoas que vão estranhar a princípio, vão pensar assim, que está querendo alguma coisa, epa, opa, né? Mas depois acostuma com esses mimos do amor, né? Da atenção, do cuidar das relações, porque o cuidar das relações é um cultivo que você tem que ter como uma planta. Você aduba, você põe uma água, você troca ela de lugar, bota no sol, ou tira do sol, dependendo, né? Enfim, você cultiva a relação. E isso faz com que elas fiquem mais prazerosa, mais pacífico, né? E aí as crianças, quando o pai e a mãe dão esse tipo de atenção deliberada, elas ficam muito mais obedientes. Porque elas sentem que elas estão com crédito emocional, é igual conta bancária. Quando você dá essas atenções para as crianças, assim, gratuitas, você deposita na conta emocional deles. Então, quando você precisa de pedir alguma coisa, olha, quem é o fulano, põe o lixo lá fora para a gente, por favor. Na hora ele quer botar o lixo. Né? Agora, quando você não dá nada, só cobra, o clima em casa está aquela coisa toda cheia de atritos, de espinhos. Aí você fala, fulano, põe um lixo lá fora. Ah, eu não. Aí ele fica querendo tirar o corpo fora. Porque ele já sente que é como se você entrasse no cheque especial dele. Você não depositou nada e está querendo sacar. Uhum. Né? E aí fica uma relação desbalanceada, né? Elizabeth, estou falando demais aqui, Patrícia. Desculpe aí. Nossa, mas está ótimo, ótimas dicas. Quando eu perguntei, né, pedi para você comentar, na verdade, né, acho que todo mundo queria ouvir, são as dicas mesmo, ia chegar nisso, né? E você com tanta empatia já vem trazendo tantas coisas boas para gente, né? Mas eu ia fazer um comentário assim que você terminasse, mas teve uma pergunta que eu vi passar aí da minha mãe, inclusive, quando você estava falando dos relacionamentos. A minha mãe está assistindo a nossa live. Tem alguns comentários da Roselane, outras pessoas que estão sempre vindo aqui, né, na minha live. E a Roselane tem gêmeos, ela tem né, os filhos que ainda são pequenos e ela está sempre exercitando e a gente tem sempre conversado sobre essas posturas, né, que você tem trazido. Mas a minha mãe perguntou aí uma coisa também que eu ia comentar. E quando a pessoa mora sozinha, né, em épocas de quarentena, em tempos de quarentena, eu moro sozinha, eu estou sozinha agora na minha casa. Uhum. E você... Eu também. Eu também. Você falou, né, aí no início. A minha filha que morava comigo se casou agora em fevereiro. Ah, é? Então, a Fernanda morou comigo até agora em fevereiro, né? Conheço então, muito. Isso, Fernanda, você conhece. Ela até te segue aí no Instagram também, né? Que legal. Mas sou cliente, né, de odontologia, ótimo. Olha, o que a gente diz para uma pessoa que está sozinha ela tem que criar uma... O que eu faço? Eu acordo, por exemplo, eu continuo acordando umas 6 horas da manhã ou 5h30. É o que você Do mesmo falou, jeito a que gente quer atenção e a gente precisa primeiro dar atenção pra gente, né? Isso. Então agora você vai precisar de mais amor, de mais atenção. Agora essas dicas todas que você colocou aí, a gente tem que transpor pra gente também, não é isso? Pra gente, Agora, uma pessoa que tem dificuldade com leitura, uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia, não vejo nada de WhatsApp, não vejo nada disso. Porque Adoro hoje televisão. e fica só na televisão buscando informações, ela está fazendo realmente uma intoxicação pessoal, né? E olha que eu tenho, para mim, um preceito que até agora não me convenci do contrário, né? E ele vem de um conto oriental, que diz que a peste ela ia matar 10.000 pessoas numa determinada cidade lá do Oriente, lá, né?
E aí ela encontrou com um sacerdote lá do Islã, e ele conversando com a peste, é uma história, né? Ele Uhum. disse, para onde você vai, peste? Vou para matar 10.000. Aí ele ficou assim, oh, tal. Aí depois de um tempo eles encontraram, e ele encontrou de novo com a peste. E aí ele interrogou a peste assim, mas você disse que ia matar 10.000 e lá morreram 100.000? Você mentiu para mim? E a peste diz, não, eu matei 10.000. Os 90.000 morreram de medo. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida de que o medo é mais prejudicial do que o vírus. Ou, Muito bom. aliás, o vírus, ele também é uma frequência de onda, ele também tem um padrão vibracional, como tudo que existe, né? E Hum? se ele entrar, se ele num ambiente, e principalmente esse ambiente físico nosso, né? Onde o padrão vibracional está baixo e o medo abaixa a sua vibração, porque o que é o contrário? O que é o medo? O medo é como se fosse o escuro, onde quanto menos luz tem, mais escuro fica. E o que é a luz? A luz é o amor. Então, na verdade, só o amor existe. Isso é o que eu trato no curso Cuidando de Si Mesmo, que eu tenho, né? E dos relacionamentos, que eu falo desse amor sob esse ponto de vista. Só o amor é real, só o amor existe. Ah, mas como é que existe então o mal? É a falta. Então é igual à luz. Não existe escuro. Quando você fala assim, ah, o escuro existe. Não, o escuro é uma ausência de luz. O escuro ele não tem consistência. O escuro não tem substância. Você não pode fazer uma experiência com o escuro. Ele não tem propriedades físicas. A luz tem, porque a luz ela existe. Você pode até decompor a luz no arco-íris, né? Fazer aquelas cores. Você passa ela num prisma. Você faz experiências com a luz. Com o escuro não, porque ele não existe. Mas só que ele acontece. Ele acontece na ausência da luz. A mesma coisa a gente poderia dizer para a saúde e para a doença. A doença também é uma falta de saúde, porque a doença ela não existe. Não existe algo como assim, a doença vem aí. Não. A saúde diminuiu. Aí a doença, como quase como uma consequência, se estabeleceu. O quadro doentio, que a gente poderia dizer, que é uma ausência de saúde. Tanto é que a medicina chinesa, a homeopatia e os seus trabalhos também, né, de terapias integrativas, eles querem trazer o que falta à pessoa, que é os florais de Bach, por exemplo. Os florais, cada um deles tem uma virtude. Na verdade, eles trazem uma vibração daquela planta, daquela flor, para poder convidar a pessoa a ela mesma fomentar essa virtude nela. E na falta dessa virtude, que são componentes do amor, fica aquela fragilidade. Você fala que a pessoa está com pouca resistência e tudo mais. Ora, nada melhor para fortalecer um sistema imunológico do que uma vibração elevada de gratidão, de compaixão, de solidariedade, de bons olhos, de bênção. Isso não tem vírus que sobreviva num ambiente como esse, interno. Não é possível. Não é Eu possível. acredito, eu acredito tanto nisso, que eu simplesmente me exponho. Você acha que eu estou aqui em casa, enjaulado, isolado? Nada. Eu saio, eu faço caminhada, eu visito meus filhos, minha neta, vou à casa da minha mãe, ponho a máscara para falar com ela, mais para o cuidado dela. E também, mas por mim não, sinceramente. Sinceramente. Porque eu acredito muito naquele preceito que fala, construa a sua casa sobre a rocha. Que quando você constrói a casa sobre a rocha, vêm os ventos e a tempestade e ela se mantém. O contrário de uma casa construída sobre a areia. A casa sobre a areia, ela tem que ficar o tempo todo impedindo as tempestades. E é isso que normalmente a maior parte das pessoas está fazendo. O uso das máscaras, o uso de álcool e tudo mais, é para impedir que o micróbio entre em você. Não estou dizendo que isso não tem que ser feito, mas não é essa a questão principal. Essa é secundária. A questão principal é fortalecer a sua imunidade. Claro que fortalece a imunidade uma boa alimentação, exercícios físicos,
Mas o principal que fortalece a sua imunidade é o amor. O padrão vibracional do amor. O que é amor? É paixão? É romantismo? Nada. Amor é você sentir que você dá atenção para os outros, é você sentir que o outro é você, que o outro, que você respeita o outro tanto como e dá a devida importância para ele. E quando eu falo amar, não é só o outro, a pessoa humana. O amor, ele vai para a natureza, ele vai para os animais, para as plantas, ele vai para a sua casa. O amor, ele se expressa na forma do cuidado. Quando você ama a sua casa, você não deixa as coisas reviradas o tempo todo, cozinha sem arrumar 4 dias. Isso é falta de amor. Né? Ah, mas eu estou com preguiça. Pois é, isso mesmo. Esse é um sintoma da falta de amor. Vai dando preguiça, vai dando depressão, vai dando... O que nós temos que fazer? Você tem que começar a ter uma ação, começar a desatolar desse lugar, né? E criar, claro que a pessoa não consegue de uma vez uma ação já revitalizadora, mas vai fazendo aos pouquinhos, vai lá arrumar sua cama. Você já percebeu que quando você arruma o seu armário, você se sente bem por dentro? É como se você tivesse arrumado internamente você também. E principalmente quando você doou coisas. Você quer uma coisa que melhora demais a pessoa que está deprimida? Fazer trabalho voluntário. Vai ajudar os outros. Vai cuidar das pessoas, vai cuidar das plantas. Ah, eu estou muito deprimido. Ah, é? Então pega uma sacolinha de plástico e caminha um pouquinho ali no parque e vai catar um pouco dos objetos, dos plásticos que estão lá e faz isso. Quando você faz isso, você sente que você está embelezando, você está fazendo uma coisa gratuita, você está se humanizando. Isso é imunizador. E quando você se imuniza dessa forma, você não tem que ficar temendo, claro que você não vai ficar se expondo, ficar dando aí nada acontece comigo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que a pessoa, ela entendeu que o mais importante é ela criar esse fator de imunidade. Porque nós sabemos que o vírus, né, ele ataca principalmente pessoas que estão com baixa de imunidade. Seja através de outras doenças e também com medo. O medo abaixa a imunidade das pessoas, cria um padrão vibracional que não favorece o seu sistema imunológico. Tá certo? E assim eu penso. Isso mesmo. Nós temos assim agora o tempo caminhando para os últimos minutos, né? O nosso Você está gravando? Você está gravando essa live? Então, a gente põe para gravar depois que acaba, né? Teoricamente, eu vou gravar e vou salvar o arquivo. Mas assim, eu falo teoricamente porque a gente depende dessas coisas de sinal e de tecnologia. Mas as minhas lives, quase todas, apenas 2 eu não consegui guardar o arquivo. As outras estão lá no meu canal do YouTube. E assim que eu conseguir salvar, essa de hoje eu vou enviar para você e para quem quiser rever e quiser passar para frente aí. Porque são ótimas as dicas. Agora ele está me mostrando aqui que faltam 2 minutos. Mas nós vamos fazer o seguinte. Então deixa eu recomendar que as pessoas que quiserem adquirir esse livro, O Certo é o Avesso. Então, deixa eu só terminar aqui. Vamos sair, eu vou sair dessa live e nós vamos entrar de novo para a gente ter um tempo melhor para a gente finalizar. E aí você faz as recomendações do seu livro. Pode ser? Ok, pode ser. Vamos sair todo mundo e a gente volta para a gente finalizar o assunto e o Júlio falar do livro dele, tá bom? Eu vou encerrar aqui e em seguida eu já entro de novo. Certo? Aí todo mundo volta com a gente, tá bom? Ok. Até já. Tem 40 pessoas. Aí, peraí.